Os 13, 7 e 17. Tá ficando bom agora. 13, o 7 e o 17. Vai mexer com ovelhas e vai mexer com pastor. O versículo. Aqui na minha versão vai aparecer a palavra pastor. Aqui na minha versão. Não sei na versão de vocês. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. 13, 7 e depois o 17. Aqui a gente, líderes, né? Então tem uma versão que pode trazer a palavra guias. Tem uma versão que pode trazer a palavra líderes e tem uma versão que pode trazer a palavra pastores. O que é que eu fiz para trazer essa matéria nova aí de teologia pastoral? Eu consultei 6 livros tratando sobre esse assunto e 4 Bíblias de estudo tratando sobre os livros da teologia pastoral, que no caso envolve Tito e Timóteo, a primeira carta e a segunda. E aí nesses 10 materiais que eu consultei, a gente vai trazer uma apostila legal para vocês. Esse 7, versículo 7 aí, ele está se referindo à palavra de Deus como um alimento. Porque a ideia do pasto, a ideia do aprisco, é muito utilizado no tempo de hoje como lugar onde a gente congrega. O aprisco é ali, o lugar de alimento é ali, na cerca das 4 paredes do templo. E aí é claro que o local da gente se reúne deve ser o local de alimento. Mas deixa muito a desejar quando se tem mais músicas, mais do que o ensino, e quando as músicas ensinam coisas que não é alimento. E aí é uma coisa a se pensar, se instruir. Lamentavelmente o pessoal que toca na igreja e canta não gosta de estudar. Aí geralmente escolhe músicas mais assim, que satisfaz. Eu estou falando geralmente porque tem uma galerinha que está se salvando no meio dessa geração aí, chamada de adoradores, que não sabe nem o que significa adorar. Acha que adorar é cantar, não é? Ou dizer glória a Deus, aleluia, ou chorar na hora que está cantando uma música que gosta. Aqui nesse versículo 7 a gente entende que o trabalho pastoral envolve o alimentar e envolve também a questão de ser exemplo, que a gente vai ver lá na frente, né? A fé dos tais imitais, né? Ou a sua maneira de viver. Como é que diz no final do 7 aí? Atentando para a sua maneira de viver ou outra coisa? Imitar a fé. Não é? Imitar a fé. Imitar a fé também? Diz aí imitar a fé? Sim. É a questão de a fé no exercício de operação de milagres é diferente do que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é a fé no sentido de fidelidade, na forma como essa pessoa tem sido fiel na sua caminhada, ou seu estilo de vida, ou seu exemplo. Então, cuidar e alimentar. Essa palavra aí ligada a seu exemplo de vida, a gente vai colocar aqui a palavra testemunhar para vocês entenderem dessa forma, certo? Servir de testemunho, de exemplo. Testemunhar de Cristo. Porque de que adianta eu ser um pastor do rebanho de Deus se eu não tenho vínculo e se eu não tenho experiência pessoal nenhuma com esse Deus? Aí no capítulo 10, essa pessoa ou vai ser ladrão ou vai ser mercenário, porque ele não entrou pela porta, ele pulou um muro ou achou uma janela, um atalho. Ele não é autorizado a cuidar do rebanho de Deus. E aí vamos para o versículo 17.
Um diz lembrai-vos e o outro diz obedecei, né? O 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Olha a consciência que uma ovelha deve ter daquele representante de Cristo colocado no meio do rebanho. Obedeça, submeta-se a ele. E aí, qual é a justificativa? A justificativa é porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo. Olha o contraste com Pedro. É para fazer voluntariamente, não é para fazer com torpe ganância, não é achando que é dominador do rebanho. Isso aqui ajuda bastante. Isso aqui dá uma referência de que o povo não é meu, o povo é de Deus, então ele vai dar conta de cada um aí, no sentido de rivalidade. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Como é que está na sua versão aí? Lê aí, se for diferente da minha. Serem obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Ministério sem proveito, né? Ministério sem proveito. Eu gostei mais dessa versão aí do que essa aqui nesse sentido, né? Porque isso não me seria útil. Então seria como um ministério sem proveito. Fazer gemendo seria o quê? Para que o faça com alegria e não gemendo. Não com pesar. Não com pesar. Vai soltando aí para ver se sai mais coisas. Hein? Tristeza vai ter. Não tem como não ter, não. Reclamação. Eu gostei dessa aí. Reclamação a quem? De quê? Não é? Murmuração. Vai fazendo porque é o jeito, a força, que não tem outra coisa para fazer na vida. Fazer como um ganha-pão e um sustento, e não como um chamado. Fazer como uma obrigação forçada, como um peso na sua vida, um fardo na sua vida. A gente está começando a entrar na ideia da matéria agora. Rapaz, eu estou me arrepiando todo nessa esfera, nessa área aqui, ó. Tá vendo não? É porque você ainda não chegou no nível da espiritualidade de poder enxergar o poder, né? O poder. Testemunhar, a gente está aí, e aqui está dizendo o seguinte: sujeitando-vos, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta. Vamos colocar aqui velar, que é muito parecido com supervisionar, velar e prestar conta. Isso aqui vai ajudar demais. Prestar conta. Se quiser anotar, pode, mas isso aqui vai estar na apostila. E aí, nós vamos para Hebreus 13, 20. Tem Hebreus 13, 20 e 21. Como é que diz aí? Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dEle, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável. Não, vou ver, parece a voz do padre. A voz do padre. Vai, padre. O 13, o 21 de novo, já terminou? Não, vou ler de novo. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dEle, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Olha, amém. Hebreus, a gente analisou aqui, já estudou a análise de Hebreus. Hebreus é um livro espetacular. Se não tivesse nenhum livro do Novo Testamento, tivesse só Hebreu estaria resumindo tudo que o Antigo Testamento, o que ele precisa, está no livro de Hebreus. E é interessante como esse texto aqui, ele fala
de Jesus como o grande pastor das ovelhas. Porque qual é a grandeza desse pastor? Que ele vai aperfeiçoar as ovelhas. Ele vai guiar e cuidar da ovelha de tal forma que a ovelha ela se encaixe naquilo que agrada a Deus. Não é interessante isso aqui? Então o que é que ele vai fazer? O seguinte: o filho está aqui com a ovelha na mão. Aí perguntando ao pai: o pai, como é que o senhor quer essa ovelha? Ele vai dizer assim: eu quero essa ovelha gordinha e bem alva. Aí ele vai alimentar e vai alvejar a lã dessa ovelha para deixar prontinha para o pai. É isso que esse texto aqui está dizendo. O grande pastor, ele vai preparar. Aquele bom pastor do capítulo 10 de João, ele vai preparar a ovelha de tal forma para entregar ao pai do jeito que o pai se agrada. Não é espetacular isso? Então aquela ideia de a gente estar pedindo a Deus o tempo todo para trabalhar em nós a vontade dele, mas às vezes a vontade de Deus fere, dói e mata. A vontade de Deus, ela é dolorosa, mas na perspectiva humana, mas na perspectiva divina, ela é chamada de boa, agradável e perfeita. Como é que é isso? Como é que o povo de Israel hoje, sabendo que tem gente sequestrada, sabendo que a bomba pode chegar a qualquer momento, pode entender que está tudo no controle de Deus e o que está acontecendo, no final das contas, é bom, agradável e perfeito? Como é que é isso? A gente não tem capacidade de enxergar o que há de bom e o que há de perfeito nisso, mas na perspectiva divina é. Como por exemplo, o filho dele na cruz, ele dizendo: está perfeito. O filho dele morrendo como um condenado no meio de dois ladrões, está tudo perfeito, tudo do jeito que eu quero. Não é incrível isso? Não é? É a loucura da pregação é essa. Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É a autoridade delegada a Deus para salvar, está no Cordeiro que foi morto. Isso já estava projetado antes da fundação do mundo, quando eles se sentaram e decidiram: quem vai morrer? Ah, o filho, eu estava lá. Ai, se eu tivesse, eu nem passaria por aqui. Nós vamos ler um texto também que eu acho fantástico, o irmão Pedrinho, que Jesus aparece para ele em João 21:16. Vamos ver se é isso aqui. João 21:16. É o que faz a pergunta? Homem, isso aqui deveria ser a sabatina de todo pastor. 21:16. A gente vai ler do 15, que é para poder ficar por dentro da história, né? João 21. O Evangelho de João é espetacular. É espetacular. A perspectiva que ele traz da década de 90. Porque Marcos e Mateus é da década de 50. Algumas teorias dizendo que é da década de 40. Mas o de Lucas vai ser da década de 60, basicamente porque ele está com Paulo ali e há uma influência grande no registro. Paulo vai morrer no ano 67. E aí a gente vai ver João ser o último dos apóstolos morrendo lá, já do meado para frente, da década de 90. É o último dos apóstolos, e a necessidade de ouvir o Evangelho numa perspectiva de que Jesus é Deus, ainda há uma necessidade disso. Então a divindade de Cristo é defendida claramente. Nele há a água da vida, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, a luz, né? A vida e a luz estava lá no princípio com Deus, e essa luz e essa vida, que é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E eu vou contar a história dele agora. Não é incrível isso aqui? E aí no final, no capítulo 20 e o verso 31, diz assim: olha, muita coisa eu poderia dizer, mas o que foi dito foi só para você crer que a vida eterna está nele. Não é interessante isso aqui? E agora o 21, o irmão Pedrinho,
O versículo 15: e depois de terem jantado, o povo para comer, né? Maravilha. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Jesus comeu, viu, gente? Simão, filho de Jonas. Em outra versão vai dizer Bar-Jonas, né? Que Bar é filho, né? Simão Bar-Jonas, amas-me, quase não sai, mais do que a estes? Que ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. É isso que tem aí? Cordeiros? Aí o 16: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas? No 15, ele aqui está traduzido como cordeiro, e no 16 está traduzido como ovelha. Está assim também aí? Está assim também? Pastoreia as minhas, o que? Está ovelha, né? No 16 está ovelha e no 15 está o que? Cordeiro. O trocadilho, né? O trocadilho que ele está fazendo, né? Aí o 17: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter falado a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí, muitas coisas se diz a respeito desse episódio, mas como a gente está tratando a respeito da ideia de apacentar, da ideia de pastorear, a palavra vai ser poimê no grego, e é justamente a ideia que se traz de cuidar, alimentar, guiar um rebanho. Só que a característica principal que remete aqui uma experiência de Pedro quando Jesus estava sendo crucificado, quer dizer, o pastor dando a vida pelas ovelhas e uma ovelha negando ele, negou quantas vezes? 3. Aí Jesus coincidentemente convida ele a dizer que ama 3 vezes, e essa é a tristeza de Pedro, de lembrar que negou 3. Não é o fato de ter repetido que traz uma tristeza, é o fato de lembrar. O remorso de ter negado é uma agonia, uma perturbação que vai dar nesse Pedro, e isso aqui vai perturbar tanto Pedro, que no dia da morte dele, o que é que ele fez? A tradição diz: ele foi crucificado, mas disse: eu não quero ser crucificado igual o mestre, que eu não sou digno, me crucifique de cabeça para baixo. Não é interessante isso aqui? Então a ideia de perfil de pastor que ama Cristo não é torturar o rebanho, explorar o rebanho, não é vender a lã e o leite do rebanho e fazer disso o seu comércio na fé. Na verdade, o que nós estamos imaginando aqui é que a característica desse pastor que o reino de Deus precisa é um pastor que ame a Cristo e ame o rebanho. Então aqui a gente vai colocar amor ao dono, não é? A Cristo e ao rebanho. Isso aqui vai mexer muito ainda com o que a gente vai conversar ao longo desses dias aí que nós vamos aqui tratar. Nós temos agora que ler o texto de Atos e o texto de Efésios para a gente começar a entender o que é que a gente está fazendo aqui. Atos e Efésios. Vamos para Atos, já que a gente está em João aqui. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Paulo, ele
Ele é preso, né? Depois de algumas viagens que ele faz. E aí, ele quando é solto dessa prisão a primeira vez, e depois ele é preso a segunda vez, e aí acontece o pior, né? Ele é assassinado. Mas ele deixa Timóteo em Éfeso, né? Com a igreja, e deixa Tito em Creta, cada um dentro da sua realidade. A gente vai tratar alguma coisa de Timóteo, mas a gente vai focar muito em Tito, porque Tito é o cara. Não é qualquer um que foi para Creta, não. Eu vou falar de Creta. Você pensa que Bahia tem alguma coisa comparada a Creta? Quando eu falar de Creta, você vai dizer Bahia. A gente vai estudar sobre Creta e por que Deus tocou aí, dirigiu Paulo para mandar para Creta, a ilha de Creta, né? É incrível isso aí. Paulo vai estar nesse capítulo 20 de Atos em Éfeso. Éfeso teve as cartas do livro de Apocalipse. A primeira foi para Éfeso, olha mesmo. Teve a epístola de Paulo, Éfeso. Paulo esteve lá 3 anos e meio treinando, e agora nesse momento aqui ele está diante dos líderes que aqui são chamados de presbíteros. Presbítero é a palavra traduzida do grego para ancião. Geralmente eram pessoas de idade que eram consagradas ao presbitério, pessoas já avançadas na experiência de vida, mas conhecedor da doutrina, porque é ensinado, né? Eu pedi para ler qual? 20 quanto? 20, capítulo 20 e o versículo 28. O versículo 28, ele vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então estejam atentos, não é? Preste atenção, olhe para cá, é assim. Fiquem atentos, foque nisso, por todo. Olhem para essa situação agora. O rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês, supervisores e cuidadores. Esse rebanho é a igreja de Deus que ele comprou de uma forma muito cara. Comprou com preço de sangue. Episcopos. Está a tradução aí. Está a tradução aí. Porque episcopo é o vocabulário grego para traduzir por bispo, né? Que a gente colocou aqui supervisão. A gente colocou, supervisionar. Vocês vão supervisionar, vocês vão cuidar, mas não é seu. Esse rebanho é de Deus, que ele está chamando aqui de igreja, que ele está chamando aqui de preciosidade, porque ele deu o seu sangue para comprar. Aí, antes de falar desse preço de sangue que ele comprou o rebanho e colocou na mão de homens, antes disso, ele vai falar, olha o que diz o versículo 24 a 27. Isso aqui é extraordinário. O ministério é do Espírito Santo, é ele quem constitui, é ele quem separa, porém, olha o que diz 24 em diante, Atos 20. É extraordinário isso aqui. Paulo dizendo para aqueles líderes ali presentes em Éfeso: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Aí diz o quê? Minha carreira? Minha missão. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Quer dizer, lá no 28 diz que foi o Espírito Santo que constituiu. Aqui ele está dizendo que o ministério foi recebido do Senhor Jesus. Qual é o versículo que está certo? O 24 ou o 28? Foi Jesus ou foi o Espírito Santo?
Não é não? Não é? Existe alguma coisa que um faça que o outro discorde? Não estão em harmonia nesse sentido. O Senhor Jesus me chamou. Isso é uma referência para o apostolado de Paulo, que ele foi muito perseguido por isso. E o Espírito Santo constituiu cada um que ali está para apacentar. O que é apacentar? Tem as palavrinhas aqui que vão ajudar a gente a entender. Ora, para dar o norte, para acompanhar, supervisionar, cuidar, alimentar, para ser uma testemunha, um exemplo de vida, se possível até dar vida, porque a ideia de testemunhar no Novo Testamento é martírio, é a ideia de sacrifício vital. Velar no sentido de vigia mesmo, no sentido de acompanhar, esperando na expectativa de que vai melhorar, porque está doente, porque machucou, porque se perdeu, ninguém está onde está, eu estou ali ansioso, quero saber onde é que está a ovelhinha, aquela agonia, ele vela. Por quê? Porque ele ama o dono, ele ama o rebanho e vai prestar conta desse rebanho. O 24, Paulo vai dizer que não tem a sua vida como preciosa, porque ele tem algo mais importante do que a sua vida, e ele diz isso com muita alegria. Qual é a coisa mais importante do que a própria vida de Paulo? O ministério que recebeu do Senhor. E que ministério é esse? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E ele sabe que é por isso que ele vai morrer. Ele disse: eu me gastei e me gastarei ainda mais por vós, mesmo sabendo que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Esse é o Paulo. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Esse é o Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Esse é o Paulo. E olha o que esse Paulo vai dizer no 25: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele já está na expectativa, não é? E aí, o versículo 26: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Aí nós não, pastor, dizer isso. Eu não vou prestar conta, negativamente falando, de vocês, porque eu não estou abandonando vocês, eu estou partindo para um trabalho inicial, porque esse é um trabalho apostólico, é abrir campo, é pregar onde não foi pregado ainda. Esse é o ministério apostólico. O ministério apostólico não é ser um líder de várias igrejas, porque hoje em dia, quando é um líder de várias igrejas, chama de bispo, chama de pastor presidente, ou chama de apóstolo. Apóstolo é o plantador, é aquele que é enviado aonde Cristo não foi pregado ainda. E aí, o 27 diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Já imaginou você ser responsável por um grupo, que a gente vai chamar aqui de rebanho? Um grupo de quantas pessoas você se garante tomar conta? Pode ser criança, jovem, mulher, homem, casado, pode ser homossexual, pode ser cego, aleijado, pessoas. Um grupo de quantos você se garante hoje tomar conta? De quantos? De quantos? 5. Sim, não tem problema nenhum. Esses 5 aí, você chegar e dizer assim: olha, Senhor, eu estou limpo do sangue desse aqui, eu já entreguei todo o teu conselho aí. Não é maravilhoso? Eu estou a impressão de que eu ainda não sou capaz de dizer isso com as ovelhas que passaram por aqui no querigma que Deus colocou, porque alguns não vieram mais. É quem fala, não é? Ensinar toda a vontade de Deus. O conselho de Deus é basicamente aquilo que vem de Deus para dar ao outro, não é algo espetacular. Aí digamos que você seja um pastor visionário, no sentido de ganancioso, usando errado a palavra visão. Aí você diz: rapaz, eu vou... Diga aí uma cidade. Digamos que você vai. Mari. Se eu vou para Mari, é ali, Sapé, por ali, né? Eu vou para Mari e vou começar lá um trabalho que vai ser a maior igreja de Mari. Vai bombar lá.
o pessoal vão me conhecer como o pastor bombástico lá de Maria. Eu quero 1000 almas lá dentro de um prédio para tomar conta. Imagine você pastorear 1000 pessoas. Entende o que eu quero dizer aqui? Entende? É claro que os estudiosos da teologia pastoral, eles fazem uma expectativa, do mesmo jeito que os missiólogos, eles fazem uma expectativa do missionário, do que é uma igreja missionária, do que é ser missionário, do que é fazer missão, e do que é plantar a igreja, e do que é implantar um sistema denominacional, que é diferente de plantar a igreja. Então, o pastorear, ou pastorado, ele precisa de um conceito muito definido, e não foi por acaso que foi escolhida essa palavra pastor. É só você ir num pasto e observar como um pastor trata os bichos. Não, de vez em quando dá umas cajadadas, umas varadas, umas chicotadas, mas de vez em quando carrega nos braços, passa fome porque ainda não alimentou todas, porque todas não chegaram ainda, uma se perdeu, briga com o lobo, mete tiro em ladrão que está querendo roubar os bichinhos ali. Ele tem uns carrapatozinhos que é o mais trabalhoso para estar tirando. Quanto mais minucioso é o problema, mais difícil de tratar. As feridas e tal. O pastor que me batizou, ele costumava dizer, toda vez que ia dar umas cajadadas nos jovens, ele contava a história de um pastor que ele estava sentado na relva assim, cuidando alisando uma ovelhinha lá, estava gemendo, e as 4 patas estavam, como é que chama? Os paradrapos, né? Como é que chama? Mobilizado. Enfaixada, né? Mobilizada, estava as 4, né? E ele alisando ali. Aí o pastor do outro lado veio, coisa linda. Esse tempo todinho aqui alisando a bichinha, tanta coisa para fazer, eu sei, você aqui. E o pastor chorando, e toda vez contava essa história para a gente. A gente chega a ficar assim, com o coração comovido com essa historinha. Aí o pastor perguntava, amigo, o que foi com a ovelha? Esse foi eu, dando nele a vara nas 4 patas, porque ela estava pulando a cerca. Às vezes a gente tem que fazer isso com a ovelha, bater, mas o coração da gente dói tanto. O pastor dizendo, né? Aí depois que ele contava essa história, roda a vinheta e desce o cajado para cima. Era pancada até Jesus voltar. E a gente se torcendo lá, ele reclamando lá que ele estava insatisfeito com o jovem, e eu estava no meio lá fazendo nada. Tudo bem, fica à vontade. E aí nós vamos compreender que o apóstolo Paulo, ele realmente deixou o exemplo do que é ser um guia, do que é ser um supervisor, do que é ser um cuidador, do que é ser um alimentador, do que é ser testemunha, do que é velar, do que é amar o Senhor e ao povo, na expectativa de que vai prestar conta. Ele está tão certo de que vai agradar a Deus nesse sentido, que ele vai dizer: eu lavo minhas mãos do sangue de todos. Isso é uma expressão de consciência de que fez a coisa certa. É uma maravilha isso, né? Quer falar, irmão? Você disse que ia falar? Não, né? Não, né? E aí a gente vai agora perceber uma certa comparação entre o Salmo 23, o Salmo 80 e o Salmo 100 no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem essa ideia do pastor Deus e do pastor Jesus, o pai pastor de Israel e Jesus o pastor da igreja. Vamos a partir do livro de Salmo, depois a gente vai para outras referências.